está trabalhando com programação binária, programação inteira. Então, nas duas últimas aulas, a gente trabalhou com a programação binária e para finalizar a disciplina a gente vai trabalhar com a programação inteira. Só um instante, deixa eu aceitar aqui a solicitação. Voltando. Na primeira parte da disciplina, a gente trabalhou com a programação linear. Então a gente utilizou o software para resolver os problemas de programação linear. Só que a gente aprende lá em PO1 os métodos, digamos assim, mecânicos, entre aspas, para a gente resolver problemas daquele tipo. Que métodos são esses? Método gráfico, método simplex. Então, só me confirmem aí, né? Se vocês já viram em PO1 a questão do método gráfico e a questão do método simplex. Pode ser pelo chat, pode ser por áudio. Só para eu ter esse retorno aí. Pronto, beleza. A Fernanda aqui já deu retorno. Então, o foco dessa disciplina não são aqueles métodos mecanizados, digamos assim, que a gente precisa fazer na mão, né? Como vocês viram lá em PO1, por exemplo, o método gráfico, o simplex, que eles apresentam algumas restrições para a resolução dos problemas. Então, a gente viu aqui, utilizou o software, né, para resolver problemas um pouco mais complexos de uma maneira mais rápida. Na segunda parte da disciplina, a gente está trabalhando com programação inteira e programação binária. Então, para resolver problemas desse tipo, não são utilizados os métodos simplex ou método gráfico 100%, digamos assim. Existem outros métodos que são utilizados para a resolução desses problemas. E como a gente está trabalhando com programação binária e com programação inteira, eu resolvi, na aula de hoje, mostrar para vocês como acontece o processo de interação, digamos assim, entre aspas, com os métodos que são mecanizados. Eu vou fazer outra pergunta no chat ou por áudio que vocês possam me responder se vocês já ouviram falar no método de relaxação linear e no método de branch and bound. Se vocês já ouviram falar nesses dois métodos. O Helion aqui já deu retorno, a Fernanda também não, o Jackson também não. Então, a Jaciara também não. Então, a gente está trabalhando com software, a gente sabe como o software funciona, como ele gera um resultado bem tranquilo, bem fácil para a gente. E o que a gente vai ver agora é, digamos assim, a heurística que está envolvida dentro desses métodos, né? Dentro do software existe toda uma heurística necessária para que gere aquele resultado final. E essa heurística ela é baseada em alguns métodos, né? Eu vou apresentar aqui para vocês rapidamente para que vocês possam só ter uma noção de como funcionam esses procedimentos, digamos assim, mais mecanizados, que entre aspas a gente precisaria fazer na mão. Então o foco da aula de hoje vão ser esses métodos, dois métodos que eu vou apresentar para vocês, referente principalmente para resolver os problemas de programação inteira e programação binária. Então, só fazendo uma rápida revisão, né? Vocês já sabem do que se tratam os problemas de programação inteira. São aquelas variáveis que as variáveis de decisão assumem valores discretos, né? Como eu tenho falado, números entre aspas que não são quebrados, 1, 2, 3. E as variáveis binárias, ou o modelo de decisão binário, que assumem duas soluções viáveis, 0 ou 1, também conhecidos como modelos dummy. Então vocês já sabem a cara de todo modelo de programação, a função objetivo, das restrições. Sabem quando a gente tem um modelo de programação inteiro, as variáveis de decisão elas assumem, obviamente, os valores inteiros. Quando nós temos um modelo de programação binário, eles assumem apenas dois valores. Então esse entendimento vocês já têm.
Muitos desses problemas de programação inteiro ou binária, a gente não tem condições de resolver, digamos assim, pelos métodos mecanizados, porque tendem a ser problemas mais complexos. Alguns desses problemas, como o problema do caixeiro viajante, é caracterizado como um problema complexo, né? Também chamado de polinomial não determinístico completo, então que ele tem uma alta complexidade. Para esses problemas de programação mais complexos, a gente utiliza os softwares, obviamente, como já apresentei para vocês no vídeo. Mas para esses problemas mais simples, de programação inteira binária, que a gente aprende na PO2, a gente aprende esse método que é mecanizado, ou algum desses métodos. Então eu vou apresentar para vocês dois desses métodos, que é o algoritmo de Branch-and-Bound, e vou apresentar para vocês o método de relaxação de programação linear. Então esses dois métodos, eles consistem, principalmente esse primeiro aqui, o algoritmo de Branch-and-Bound, e a gente sair de uma solução inicial e buscar novas soluções visando atender as restrições que a gente tem. As restrições que eu falo, além de ser as restrições do problema em si, as restrições do modelo de programação. Se for um modelo de programação binário, a gente tem que gerar soluções até encontrar variáveis binárias. Se for um modelo de programação inteiro, a gente tem que gerar soluções até encontrar um modelo de programação inteiro. Então, eu não vou falar, vou falar exclusivamente sobre esses dois métodos. Acredito que seja o suficiente para que vocês tenham uma noção de como funciona essa heurística, e além de que eles são os principais métodos que são apresentados dentro da pesquisa operacional 2. Então, vamos lá, né? O primeiro ponto é o método de relaxação linear. Então, o que é que consiste esse método de relaxação linear? Vou explicar rapidamente, depois eu passo ponto a ponto do que está aqui no slide. Então, o método de relaxação linear nada mais é que tentar resolver um modelo de programação inteira utilizando os métodos de programação linear. Então, quais são esses métodos? Como vocês já viram, método gráfico, método simplex, que vocês viram lá na PO1. Então, o método da relaxação linear consiste nisso, tentar utilizar esses métodos da programação linear para que a gente resolva os modelos de programação inteira. Pode acontecer duas situações quando a gente utiliza isso. A gente pode chegar no resultado que nós queremos, ou seja, encontrar variáveis de decisão, todas elas binárias, ou não, podemos encontrar ainda variáveis de decisão contínuas. E quando encontramos variáveis de decisão contínuas, quando na verdade queremos variáveis de decisão inteiras ou binárias, a gente precisa fazer, digamos assim, forçar um pouco. O que seria forçar? Tentar encontrar uma aproximação, um valor aproximado. E é justamente nessa aproximação que esse método impõe, quando não se chega ao resultado ótimo, que é o ponto de crítica desse método. Então vamos explicar ponto a ponto para que vocês possam entender. O método de relaxação linear consiste em relaxar ou eliminar as restrições de integralidade ou binaridade das variáveis. Ou seja, eu tentar transformar que as minhas variáveis de decisão são binárias ou inteiras, de forma que elas sejam trabalhadas contínuas, que elas sejam contínuas. Assim, recai-se um problema de programação linear, chamado relaxação linear do problema de programação inteira, ou ainda problema relaxado. Assim, busca-se encontrar a solução a partir de um modelo de programação linear. Para isso, utiliza-se um dos métodos, método gráfico simplex, ou só. Então, como eu falei para vocês, essa adaptação pode fazer com que seja obtida uma solução ótima que atenda perfeitamente às condições de integralidade ou binaridade. Mas em muitos casos não é possível obter diretamente a solução ótima do problema original, por meio desse relaxamento das condições de integralidade ou binaridade. Para esses casos, visando encontrar uma solução ótima, alternativa ao arredondamento da solução obtida. Então vamos aqui para esse problema. Pelo plano cartesiano aqui, vocês já conseguem visualizar que a gente tem aqui um método de resolução gráfico, né? Foi utilizado um método gráfico para resolver esse problema.
Então a gente tem lá nosso modelo de programação inteiro e que as minhas variáveis de decisão precisam ser inteiras. O que é que consiste esse método? Tentar resolver esse problema como se fosse um modelo de programação linear, como eu falei, a partir do método gráfico ou simplex. Então a gente utiliza o método gráfico ou simplex para resolver esse problema. E a gente pode encontrar, no primeiro caso, a nossa solução ótima, com todas as variáveis de decisão inteira, aí a gente encontrou o modelo perfeito, ou pode ter a segunda alternativa. Nessa segunda alternativa, pessoal, está exemplificado aqui nessa imagem, nós encontramos, por exemplo, aqui, ó, solução ótima PL. É esse ponto branco aqui, ó. Então, ao aplicar o modelo de resolver como problema de programação linear, a gente encontrou os seguintes valores, ó. 3 para x1 e 2,5 para x2. Ou seja, como a gente deseja que as variáveis de decisão elas sejam inteiras, a gente não conseguiu encontrar aquela solução que respeite a condição de integralidade das minhas variáveis de decisão. O que é que esse método de relaxação linear indica para esses casos? Que é necessário fazer uma aproximação. Então, ao fazer essa aproximação, a gente cai para esse ponto aqui, ó, em que as minhas variáveis de decisão vão ser x1 igual a 3 e x2 igual a 2. Então, o método de relaxação linear nada mais é que resolver aquele problema de programação inteira binária como sendo um problema de programação linear. Não chegando nas condições de integralidade ou binaridade das variáveis de decisão, é necessário fazer uma aproximação, um arredondamento, para que se chegue ao resultado ótimo. Pergunta: deu para entender esse primeiro método? Aqui trata o método de relaxação linear. Professor, o senhor poderia explicar novamente essa parte do gráfico? Explico sim. Se alguém viu solicitado entrar na sala, só voltando aqui. Então, o método gráfico é o seguinte. Lá na pesquisa operacional, a gente aprende a resolver os problemas de programação linear ou pelo método gráfico ou pelo método simplex, certo? Tranquilo? O que vai consistir esse método de relaxação linear é a gente tentar resolver os modelos de programação inteira ou binária a partir de um daqueles métodos que a gente aprende lá na PO1, método gráfico ou método simplex. Ponto. Esse exemplo que eu trouxe para vocês aqui é uma resolução a partir do método gráfico. Isso daqui já é o resultado ótimo encontrado a partir do método gráfico. Então, vamos lá. A gente tem lá a nossa função objetivo, nossas restrições, e a partir disso a gente utiliza o método gráfico para chegar à solução ótima. E ao utilizar o nosso método gráfico para encontrar essa solução ótima, a gente encontra esse ponto aqui, ó, esse ponto brancozinho aqui, ó, que tem essa seta que indica solução ótima PL, certo? Quando a gente olha esse pontozinho branco no nosso plano cartesiano, traçando uma linha imaginária com relação ao eixo x1 e x2, a gente observa que x1 aqui foi igual a 3 e x2 aqui foi igual a 2,5, 2,6 por aí. Só que a gente está tratando de um problema de programação inteira, só que a gente quer resolver como um modelo de programação linear. Como ele encontrou aqui uma variável de decisão que não é inteira, x2 aqui, ó, não foi inteira, foi uma variável contínua, 2,6. A gente precisa fazer uma aproximação para que as duas variáveis de decisão elas atendam à restrição de integralidade, ou seja, sejam variáveis inteiras. Então a gente faz esse arredondamento para esse ponto aqui, ó, e faz com que as minhas variáveis de decisão passam a ser x1 igual a 3 e x2 igual a 2, atendendo ao meu modelo de programação inteira, que precisa que as variáveis de decisão sejam obrigatoriamente inteiras. Acho que foi a Fernanda que falou
Deu para dar uma clareada agora? Deu sim, professor. Obrigado. Nada. Então, esse método, pessoal, sendo bem objetivo, ele é muito apresentado, digamos assim, nas disciplinas, né? Que normalmente faz parte da EMENTO, da Pesquisa Operacional 2, mas ele é um método que é pouco utilizado, digamos assim, do ponto de vista prático, né? Porque vocês veem que ao final é necessário normalmente fazer uma aproximação, forçar a barra para que se chegue ao resultado ótimo. Então, do que trata resumidamente e objetivamente, do que trata o método de relaxação linear? O método de relaxação linear é um método utilizado para resolver problemas de programação inteira ou binária. Como esse método funciona? A gente só tem que resolver os problemas de programação inteira ou binária como se estivesse resolvendo um problema de programação linear, utilizando os métodos de programação linear, como método gráfico ou método simplex. Nós vamos poder chegar a dois resultados. Um resultado perfeitamente ótimo, digamos assim, em que a gente encontra com 100% de certeza as variáveis de decisão inteiras, ou a gente pode cair nesse caso aqui, em que a gente encontra, por exemplo, uma variável de decisão contínua. Então, para esse caso, é necessário fazer um arredondamento, transformar aquela variável contínua em uma variável inteira, para que a gente possa atender o nosso modelo de programação inteiro. Tranquilo, pessoal? Fernanda se pronunciou, queria que os demais se pronunciassem para que a gente possa ir para o segundo método, que é o método mais importante. Pode falar. Não, só perguntar, o senhor está gravando essa aula? Tô sim. Tô gravando. Graças a Deus. Beleza. Eu sempre... Tranquilo. E eu sempre disponibilizo o link depois. Talvez, às vezes demora um pouquinho para disponibilizar, porque eu acabo esquecendo, mas eu sempre disponibilizo, no máximo com 2 dias após a aula. Tranquilo? Então, esse é o primeiro método da aula de hoje. É um método bem simples, bem tranquilo, em que só tem que resolver um problema de programação inteiro binário como se fosse um modelo de programação linear. Ponto. Por que esse método é criticado? Esse método ele é criticado porque justamente é necessário fazer esse arredondamento ao final, né, para tentar chegar à solução ótima que atenda ao critério de que as variáveis de decisão precisam ser inteiras. Esse é um método bem simples, bem tranquilo, que eu estou trazendo para vocês. O segundo método, pessoal, é um método que vai demandar um pouquinho mais de atenção. E é um método que é um pouco mais complexo em comparação ao método da relaxação linear. Mas ele parte justamente do método da relaxação linear. Então, o que é que consiste esse método? Nós vamos ter uma solução inicial. Essa solução inicial nós vamos resolver como se fosse um problema de programação linear, do mesmo jeito que o método anterior. Só que nós vamos fazer agora, se não chegarmos ao resultado que atenda às condições de que as variáveis de decisão elas precisam ser inteiras ou binárias, a gente não vai mais fazer uma aproximação. A gente vai gerar subproblemas até que a gente atenda essas condições, variáveis de decisão inteiras ou constantes. Então, vou explicar ponto a ponto para que a gente possa entender. É um método de divisão em que o problema original é dividido ou ramificado em subproblemas menores. Como eu falei para vocês, partimos de um problema inicial e ramificamos, subdividimos em outros problemas. Cada subproblema gera um limite superior ou inferior sobre o valor da função objetiva. Ou seja, pessoal, cada subproblema vai gerar um limite. Esse limite que se apresenta para a gente, esse limite que restringe a função objetiva, que se apresenta para a gente, ele, no problema posterior, vai se fazer presente dentro das restrições. Então, para vocês entenderem isso, eu trouxe um exemplo que vai ficar mais claro. As soluções dos subproblemas são combinados até que se obtenha a solução ótima do problema original.
Ou seja, quando é que esse algoritmo ele deve parar? Ele deve parar quando eu atendo às condições do modelo de programação. Ou seja, se é um modelo de programação inteira, que todas as variáveis de decisão elas sejam inteiras. Se é um modelo de programação binária, que as variáveis de decisão elas sejam binárias, ou 0 ou 1. Então, uma observaçãozinha aqui, ó. O problema original é resolvido como um problema de programação linear, como eu falei para vocês, a partir do método gráfico ou do método simplex. Caso os valores das variáveis de decisão forem inteiros, o problema está resolvido. Caso não, precisa aplicar o método. Então, esse método, pessoal, é uma complementação do método anterior, no método de relaxação linear. No método de relaxação linear, se os valores não batessem, não fossem inteiros ou não fossem binários, a gente precisaria arredondar, fazer uma aproximação forçada. No método de Branchet-Bald, a gente não vai fazer mais essa aproximação. A gente vai gerar subproblemas para tentar chegar no resultado preciso, no resultado ótimo. Então, isso aqui, pessoal, é só para vocês verem como é que fica a cara desse método. Então, nós vamos ter a nossa solução inicial, e nessa solução inicial nós vamos resolver a partir do modelo de programação linear. Repito, método gráfico ou simplex. Se dessa solução inicial as condições de que as variáveis de decisão elas sejam inteiras ou binárias não forem atendidas, a gente precisa gerar subproblemas. E esses problemas eles vão sendo subgerados até que essas condições de que as variáveis de decisão sejam inteiras ou binárias, elas sejam atendidas. Então, é um método um pouco mais complexo em comparação ao método anterior, mas que uma vez que a gente entende como funciona a primeira interação do método, a gente consegue entender todas as outras. Então, aqui alguns pontos. Os problemas surgem quando as condições de integralidade ou binaridade não forem satisfeitas na solução inicial, S0. Os novos subproblemas serão influenciados pelos problemas anteriores, ou seja, S3 vai depender de S1 e S0, S7 vai depender de S3 e S1. Essa influência aparece nas restrições do modelo, como eu falei para vocês. O método para quando as restrições de integralidade ou binaridade são atendidas. Então, essa é a parte conceitual do método. Obviamente que vocês não vão conseguir pegar tudo apenas nessa primeira explicação. É necessário que a gente trabalhe com um exemplo para que isso fique claro. Mas o que vocês precisam saber, guardar nesse primeiro momento. Solução inicial, que é de onde o método parte. Resolvendo como se fosse um modelo de programação linear, método gráfico, método simplex. Se as condições de que as variáveis de decisão sejam inteiras ou binárias não sejam atendidas, é necessário gerar subproblemas até que essas restrições, essas condições sejam atendidas. Então vamos tentar entender isso com exemplo, porque tudo com exemplo fica mais fácil, fica mais tranquilo. Então vamos pegar aqui, ó. Nós temos esse problema aqui de maximização, um problema genérico, porque a gente está tentando entender como funciona o algoritmo, né? Então maximizar 4x1 mais 5x2 sujeito a 5x1 mais 7x2 menor ou igual que 44, 4x1 mais 2x2 menor ou igual que 27, 6x1 mais 3x2 menor ou igual que 24, x1 e x2 precisam ser maiores que zero, e x1 e x2 são inteiros, ou seja, se eles são inteiros, nós estamos diante de um modelo de programação inteiro. Então vamos tentar utilizar o algoritmo do Branchet-Bald para resolver esse problema de programação inteira. Então, pessoal, qual é o primeiro passo? Como eu falei para vocês, resolver o problema como um modelo de programação linear, aplicando aquele método anterior, né, que é o método de relaxação linear. Então, como é que a gente faz isso? Utilizando o método gráfico ou o método simplex. Como vocês já relataram para mim,
vocês aprenderam o método gráfico e o método simplex lá em PO1. Então, para esse exemplo aqui, ó, que nós estamos trabalhando, resolvemos esse problema como sendo um modelo de programação linear. E ao resolver esse modelo como sendo um modelo de programação linear, a gente chega nesses resultados aqui, ó. x1 igual a 1,33, x2 igual a 5,33 e o valor da minha função objetivo foi igual a 32. Quando a gente chega nessas variáveis de decisão, a gente precisa lembrar, nós estamos trabalhando com um modelo de programação inteira. Então, se é um modelo de programação inteira, 1,33 e 5,33 não são valores permitidos para as variáveis de decisão. Como não são valores permitidos para as variáveis de decisão, é preciso que a gente aplique o algoritmo de Brenched-Bach. Aí alguém pode perguntar, professor, e se aqui fosse 2, x1 igual a 2 e x2 igual a 6? Aí as duas variáveis de decisão seriam inteiras e a gente não precisaria aplicar o algoritmo. Como essas variáveis aqui não são inteiras, são contínuas, é necessário que a gente aplique o algoritmo de Brenched-Bach. Pergunta: ficou claro qual é o primeiro passo? E principalmente, por que é necessário aplicar o algoritmo diante desses resultados que nós encontramos? Fernanda já deu retorno. Ficou, professor, positivo aí. Beleza. Então, pessoal, sempre que a gente caminhar para outra etapa, é preciso que a outra fique perfeitamente compreendida para todo mundo. Só repetindo, ó, esses valores aqui eu encontrei aplicando ou o método gráfico ou o método simplex, a gente chega a esses resultados aqui. Por que eu não apresentei o método gráfico ou o método simplex? Porque isso aí vocês já aprenderam lá na PO1, tá bem? Então esse é o passo 1. Pelo passo 1, a gente visualiza que é necessário gerar subproblemas para tentar encontrar as variáveis de decisão do tipo inteiras. Então a gente chega no passo 2. Encontrar números inteiros para as variáveis de decisão. Os números escolhidos para análise vão depender dos valores encontrados para as variáveis de decisão. Então o que é que isso quer dizer, pessoal? Nós temos aqui ó, x1. O x1, para ele ser um número inteiro, ele poderia ser tanto o número 1 quanto o número 2. Quanto o x2? O x2 poderia ser tanto o número 5 como o número 6. Então, os subproblemas que vão ser gerados, eles vão depender desses dois valores aqui, ó, dos valores que não são inteiros. Vamos entender isso. Então, como eu falei para vocês, para x1, os números inteiros podem ser 1 ou 2. Para x2, os números inteiros podem ser 5 ou 6. E como isso vai ser feito, né? Essa busca pelos números inteiros. Analisando esses valores isoladamente, esses valores que são permitidos, né? Que são possíveis, a partir da inserção das restrições. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Meu subproblema 0, pessoal, que foi aquele que eu resolvi utilizando um modelo como modelo de programação linear, né, a partir do método gráfico, eu cheguei a esses valores aqui, o que eu chamei de subproblema 0. Então, as minhas duas variáveis de decisão, elas não são inteiras, certo? Então, para x1, como eu falei para vocês, poderia ser 1 ou 2. E para x2 poderia ser 5 ou 6. Então é necessário testar essas quatro alternativas. Então a gente vai testar primeiro para x1. Então quais vão ser esses subproblemas? Esses subproblemas vão ser x1 menor ou igual que 1 e x1 menor ou igual que 2. Professor, por que essa desigualdade aqui ficou menor ou igual e essa aqui ficou maior ou igual? Essas desigualdades, pessoal, elas podem ser escolhidas, entre aspas, aleatoriamente. Por que eu digo aleatoriamente? Se você aqui definir o sinal de menor ou igual, o outro sinal do subproblema precisará ser maior ou igual.
Se aqui for uma restrição de menor ou igual, o outro maior ou igual e assim vice-versa. Uma vez feita essa definição nos primeiros subproblemas, subproblema 1 e subproblema 2, os sinais que foram aqui escolhidos para os dois braços, eles precisam se manter. Então, repetindo, por que ficou 1 e por que ficou 2? Porque os valores permitidos para x1 são 1 e 2. São as possibilidades para que x1 torne-se uma variável inteira. E essas desigualdades, professor? Essas desigualdades, quem vai escolher é você. Quando você escolhe aqui uma restrição de menor ou igual, a outra obrigatoriamente vai ser maior ou igual. Se você escolhe uma restrição de maior ou igual aqui, a outra obrigatoriamente vai ser menor ou igual. Uma vez definida essas desigualdades aqui, esse sinal aqui e esse sinal aqui, esses sinais vão precisar se perpetuar por todos os subproblemas. Pergunta: entenderam por que ficou 1 aqui e por que ficou 2? Porque esses valores apareceram nos meus subproblemas? Positivo aí, positivo. Beleza. Agora, outro ponto que eu falei para vocês na parte da conceituação. Esses valores que aparecem aqui para serem do tipo inteiro, 1 e 2, como é que eles vão se apresentar dentro do meu problema anterior? Porque, como eu falei, um problema depende do outro. Então, eles vão ser inseridos dentro das restrições. Então, aqui, ó, x1 menor ou igual que 1 passa a fazer parte dessas restrições aqui, certo? Então, mais uma vez, eu resolvo esse problema como sendo um problema de programação linear. E ao resolver como um problema de programação linear, eu chego a esses valores aqui, ó. x1 igual a 1, x2 igual a 5,57 e o valor da minha função objetiva igual a 31,86. O meu segundo subproblema, ele entra como uma restrição do meu problema anterior. Então, mais uma vez, eu resolvo esse problema como sendo um problema de programação linear. Então, meu x1 aqui foi igual a 2 e meu x2 aqui foi igual a 4. Então, o que é que a gente observa? Para esse meu subproblema, eu encontrei duas variáveis de decisão do tipo inteiro, certo? Então, se são duas variáveis do tipo inteiro, então elas satisfazem a condição do meu problema, né? E que as variáveis de decisão elas sejam do tipo inteiro. Então, isso aqui é chamado de solução incumbente. O que seria uma solução incumbente? É a solução ótima possível para o meu problema. Isso para o subproblema 2. Quando a gente olha o subproblema 1, os resultados que a gente encontrou, a gente vê que o x1 foi igual a 1. Opa, variável inteira, beleza. Mas meu x2 foi igual a 5,57. 5,57 não é meu número inteiro. Então, a gente precisa fazer uma nova interação para que esse x2 aqui, ó, passe a ser um número inteiro. Então, as interações vão acontecendo até que os subproblemas apresentem as variáveis inteiras. Pergunta para vocês. Vocês entenderam por que o subproblema 2 torna-se uma solução incumbente, uma solução viável? E por que o subproblema 1 é necessário gerar subproblemas a partir dele? É necessário fazer uma nova interação? É necessário que isso fique claro para que a gente possa ir para o próximo passo. Se alguém não entendeu, não tem problema nenhum, eu explico novamente. Então o Jackson já deu retorno, o Rafael já deu retorno. E o mais importante, pessoal, é tentar pegar essa primeira interação, o Helio também. Entendeu como funciona essa primeira interação? As outras são interações similares, né? Seguem o mesmo padrão.
Então, ó, só partindo aqui, voltando. Partimos do nosso problema inicial. Então, nós analisamos as duas soluções possíveis para x1. Então, quais são as duas soluções possíveis para x1? 1 e 2. Então, vai ser os meus subproblemas. Essas duas restrições passam a fazer parte das restrições do subproblema anterior. No caso, o subproblema 0. Então, o que é que eu faço? Resolvo os dois subproblemas como se fosse um problema de programação linear. E a partir disso, eu encontro os valores das variáveis de decisão e o valor da minha função objetiva. Para o meu subproblema 2, as duas variáveis de decisão foram inteiras, ou seja, é uma solução viável para o meu problema. Já para o meu problema, subproblema número 1, uma das variáveis de decisão, o x2, foi igual a 5,57. Então, não é uma solução ótima. Eu preciso encontrar subproblemas, novas soluções, a partir desse resultado que eu encontrei anteriormente. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou gerar novos subproblemas a partir desse problema número 1. E quem vão ser esses subproblemas? Vão ser 5 e 6. Por que vão ser 5 e 6? Para quê? Para que x2 seja uma variável inteira, é necessário que o 5,57 seja transformado em 5 ou em 6. Como eu não sei qual das duas é a melhor alternativa, eu preciso gerar subproblemas para esses dois casos. Então, ó, mais uma vez, gerei dois subproblemas, chamados de S3 e S4, em que os valores vão ser 5 e 6, porque são os valores que podem ser assumidos por x2, para que ele se torne inteiro. Reitero aqui, ó, que os sinais repetem os sinais escolhidos inicialmente, certo? E eu resolvo para S3 e para S4 como sendo um modelo de programação linear. Então, ao resolver S3 como sendo um modelo de programação linear, eu encontro o valor da função objetivo igual a 29 e que meu x1 foi igual a 1 e meu x2 foi igual a 5. Para o meu S4, os valores que eu encontrei ao resolver como modelo de programação linear foram x1 igual a 0,4 e x2 igual a 6. E isso gerou o valor da minha função objetivo igual a 31,6. Quando a gente olha os resultados que foram gerados para o meu subproblema 3 e subproblema 4, a gente vê que para o subproblema 3, as duas variáveis de decisão assumiram valores inteiros, ou seja, ela é chamada de solução incumbente, uma solução possível para o meu problema, porque as duas variáveis de decisão são inteiras. Já para o meu S4, o meu x2 foi igual a 6, foi uma variável inteira, mas o meu x1 foi igual a 0,4. Se é 0,4, é uma variável contínua, ou seja, não é um número inteiro. Eu preciso, mais uma vez, gerar outras ramificações, subproblemas para o meu S4, para que eu encontre valores inteiros. O que eu chamo a atenção aqui, pessoal, que as restrições, elas acompanham. Por exemplo, o meu subproblema 3, ele absolveu a restrição x2 menor ou igual que 5, que é a nova restrição que eu coloquei, e a restrição x1 menor ou igual a 1, que surgiu lá do meu problema inicial. Então, isso daqui é para relembrar para vocês o primeiro pressuposto que eu falei lá no início dos conceitos, em que o subproblema vai depender dos subproblemas anteriores. Para S4 a mesma coisa, seria aqui a restrição x2 maior ou igual que 6, só corrigindo aqui, pessoal, x2 maior ou igual que 6, e inserir essa restrição aqui, ó, x1 menor ou igual que 1. Então as restrições elas vão acompanhando. Para S3, repito, as duas variáveis de decisão foram variáveis inteiras, logo é uma solução incumbente, uma solução permitida para o meu problema.
Para S4, x1 foi igual a 0,4. Ou seja, como não é uma solução permitida para o meu problema, eu preciso gerar outras ramificações, outros subproblemas para tentar encontrar essa solução. Pergunta: deu para entender essa segunda interação? Essa segunda interação nada mais é que uma repetição do que a gente fez, repetição do que eu falo no conceito, no entendimento do que a gente fez para o subproblema 1 e subproblema 2. O que diferencia é que a gente insere uma nova restrição, mantendo a restrição que a gente já tinha colocado no problema anterior. Pergunta: ficou claro esse passo para vocês? Essa etapa? Vendo aqui, já deu retorno. Manifestou, acredito que tenha ficado claro essa segunda interação. Então deixa eu só ver se vocês entenderam, pessoal. O meu subproblema 4 é quem não apresentou as duas variáveis de decisão como sendo variáveis de decisão inteiras, né? O que é que eu pergunto para vocês? Quais vão ser os valores que a gente precisa verificar para a variável de decisão? Para ver se vocês conseguiram entender esse problema. Repito sim, Jackson. Eu vou fazer duas perguntas. A gente encontrou aqui, ó, a solução 3 e a solução 4. Primeira pergunta que eu faço para vocês. O problema, ele para aqui? Essa é a primeira pergunta. O algoritmo, ele vai parar aqui com essas duas soluções? Não. O Jackson já deu retorno. Segunda pergunta. Para qual desses dois subproblemas aqui, ó, o S3 e o S4, é necessário que eu gere outras ramificações, que eu gere subproblemas? S4. Beleza. Quais vão ser os valores que eu vou testar para S4? Pergunta-chave é essa: quais os valores eu vou precisar testar, gerar ramificações para o meu S4? Não. Vou precisar explicar de novo, do começo para vocês. Os valores que a gente vai precisar gerar como subproblemas para S4, pessoal, a gente precisa olhar para as variáveis de decisão. A gente vê que x2 aqui foi inteiro. Beleza. Mas quem é a outra variável de decisão? É x1. x1 é inteira? Não. Por quê? Porque foi 0,4. Então, os valores que a gente vai precisar testar é para que a gente transforme essa variável de decisão, que não é inteira, em uma variável inteira. Então, quais são esses valores que a gente vai precisar testar? 0 e 4. Certo? Os valores que a gente testa nos próximos subproblemas são gerados a partir das variáveis de decisão que não são inteiras. Deu para ficar claro agora? Porque a gente vai testar 0 e 4. Vou só voltar aqui, ó, para vocês verem. Por exemplo, x1. x1 foi 1,33.
Então, quem a gente precisaria testar para saber se x1 é inteiro? 1 ou 2? Então, a gente testou aqui, ó. 1 e 2. Certo? Aí a gente viu na solução ótima que para S1, subproblema 1, meu x1 foi igual a 1 e meu x2 foi igual a 5,57. Opa, 5,57 não é inteiro. Eu preciso testar novamente, gerar mais uma interação. Quem eu vou testar? Se é 5,57, eu vou testar 5 e vou testar 6. Foi isso que eu fiz aqui, ó. Testei 5 e testei 6. Resolvi novamente o problema. Só que em S4 eu vi que meu x1 foi igual a 0,4. Opa, não é variável inteira. Preciso testar novamente. Eu vou testar para quais valores agora? Para x1 igual a 0 e para x1 igual a 1. Certo, pessoal? Então o Reino falou aqui, ó. Então se fosse 0,5, os valores testados seriam 0 e 5. Não, pessoal. Os valores testados são os valores mais próximos para que sejam números inteiros. Então, por exemplo, se eu tenho 1,7, x, a gente olha exclusivamente para a variável de decisão. Então eu confundi, foi um erro meu, pessoal. Foi uma confusão minha. E professor? Eu peço perdão. Foi porque você falou 0 entre 0 e 4. É 0 e 1, né? É 0 e 1. Eu acabei falando. Ah, não, beleza. Peço perdão, foi um erro meu. Certo? É 0 e 1. Então, os valores que a gente vai testar, as ramificações que a gente vai testar, são os valores mais próximos daquela variável de decisão que sejam inteiros. Para x1 aqui, ó, se é 0,4, a gente vai testar dois outros valores, 0 e 1. Beleza? Então peço perdão a vocês aí, porque eu acabei falando rápido e passou batido. Certo, pessoal? Tranquilo? Então o Jackson já deu retorno, o Reylon deu retorno. Então a gente gera mais dois subproblemas, né? Para 0 e 4. Então foi isso que a gente fez aqui, ó. x1 menor ou igual que 0 e x1 maior ou igual que 1. Então a gente mantém todas as restrições, a gente acompanha aqui, ó. Essa ramificação aqui, a gente mantém x1 menor ou igual que 1, x2 maior ou igual que 6 e x1 menor ou igual que 0. E a gente resolve como um modelo de programação linear. A gente chega que x1 foi igual a 0 e x2 foi igual a 6,29. Opa, x2 foi igual a 6,29. Não é uma variável inteira. O que é que a gente precisa fazer? Testar mais uma vez. A gente vai testar para quais valores? 6 e 7. Certo? Para o meu subproblema 6, a gente joga essa restrição junto com as restrições anteriores. Quando a gente resolve esse problema por meio de programação inteira, por meio de método gráfico simplex ou pelo software, a gente chega numa solução infactível. O que seria uma solução infactível? Quando as restrições elas acabam convergindo para um resultado que gera um loop, ou seja, o modelo de programação ele não consegue sair daquele loop que foi criado e gerar a solução. Então, quando a gente chega numa solução infactível, a gente não gera ramificações. A ramificação que a gente vai gerar é para o subproblema 5, que os valores vão ser 6 e 7. Então a gente gera, só aqui ó, não é um número inteiro, precisa encontrar uma nova solução, e aqui foi uma solução infactível. Então a gente gera, mais uma vez, os subproblemas, né? x2 menor ou igual que 6 e x2 maior ou igual que 7. E por que 6 e 7? Porque meu x2 foi 6,29. Então a gente precisa testar os valores que sejam valores inteiros, possíveis para x2, que podem ser 6 e 7. Para o meu x2 menor ou igual que 6, mantendo todas as outras restrições, ó, x1 menor ou igual que 0, x2 maior ou igual que 6,
x1 menor ou igual a 1, que são as restrições que eu adicionei em azul, e as restrições originais do modelo, a gente chega que x1 é igual a 0 e que x2 é igual a 6. Então, duas variáveis inteiras e o valor da minha função objetivo foi igual a 30. Então, no meu subproblema 7, eu paro. Não tem mais nenhuma interação a ser feita. Eu olho para o meu subproblema 8. No meu subproblema 8, eu chego a uma solução infactível. Ou seja, as restrições, como eu falei para vocês, elas estão gerando um loop que faz com que o problema, o software ou o método que a gente está utilizando, gráfico simplex, não chegue a uma solução ótima. Quando a gente chega, pessoal, nessa situação em que não é possível gerar mais nenhuma interação porque as variáveis são inteiras, o algoritmo ele para. Não precisamos mais realizar nenhuma nova etapa. Quando a gente chega no algoritmo completo, em que a gente não precisa gerar nenhuma nova interação, a gente analisa as soluções incumbentes, né? Soluções que eram possíveis. Então, dentro desse algoritmo que foi gerado, 3 subproblemas foram considerados possíveis soluções ótimas, solução ótima ou solução candidata, que foi o meu subproblema 2, subproblema 3 e subproblema 7. No meu subproblema 2, o meu z, minha função objetiva, foi igual a 28, e que meu x1 foi igual a 2 e meu x2 foi igual a 4. No meu subproblema 3, meu z foi igual a 29, meu x1 foi igual a 1 e meu x2 foi igual a 5. No meu subproblema 7, meu z foi igual a 30, em que meu x1 foi igual a 0 e meu x2 igual a 6. Quando a gente analisa as soluções possíveis, a gente precisa verificar se a gente está tratando de um problema de maximização ou de um problema de minimização. Então, quando a gente olha lá no início o nosso problema, a gente vê que é um problema de maximização. Então, como é um problema de maximização, a gente precisa encontrar o valor que maximiza a minha função objetiva, que entre 28, 29 e 30 é o meu subproblema 7, e que meu x1 é igual a 0 e meu x2 é igual a 6. Então, esse aqui, pessoal, é a solução ótima para esse modelo de programação inteira a partir do algoritmo de Brain-Chain-Bound. A pergunta que eu faço para vocês é se vocês conseguiram entender como funciona o algoritmo. Eu vi que o Jackson conseguiu entender, que o Halo conseguiu entender. O que eu quero que vocês consigam dominar, entre aspas, é como funcionam as interações e quando que é necessário parar, né? Parar como a gente normalmente fala, né? De rodar o algoritmo. Então eu queria saber de vocês se vocês conseguiram entender. Como nós ainda temos um tempo, né? Caso vocês não tenham conseguido entender, eu faço uma explicação novamente desse algoritmo. Então eu preciso desse retorno agora de uma maior parte dos alunos da turma, mesmo os que chegaram depois, se não conseguiram entender, eu explico novamente. Então o Halo aqui já disse que gostaria, então eu explico de novo e acaba tirando algumas dúvidas. Eu vou começar, pessoal, do final para o início, certo? Então, partindo do final para o início, a gente vai tentar ir tirando essas dúvidas. Então, como é que funciona o algoritmo? O algoritmo, ele parte de um problema inicial, chamado de subproblema 0. Então, como é que a gente resolve esse subproblema 0, esse problema inicial? A gente resolve esse problema como sendo um modelo de programação linear. Então, como é que a gente resolve um modelo de programação linear? A partir, por exemplo, do método gráfico ou simplex. Então, a gente resolveu o nosso subproblema. E a gente chegou nesses dois valores das variáveis de decisão. x1 igual a 1,33 e x2 igual a 5,33. Pergunta que eu faço para vocês. São variáveis inteiras? Não, não são. Então, não satisfaz a condição do meu modelo de programação inteira.
que as minhas variáveis de decisão elas precisam ser inteiras. Então, como elas não são inteiras, a gente precisa aplicar o algoritmo de Brenchen-Bald. Então, qual é o primeiro passo? Qual é a ideia do algoritmo? É que ao analisar as variáveis de decisão e verificar que ela não é uma variável inteira, que ela é uma variável contínua, a gente precisa identificar quais são os valores possíveis para que aquela variável de decisão se torne uma variável inteira. Então, quando eu analiso o meu subproblema 0, em que meu x1 foi igual a 1,33 e meu x2 foi igual a 5,33, o meu valor x1 ele poderia ser ou igual a 1 ou igual a 2, para que elas fossem uma variável de decisão inteira. Então, eu preciso inicialmente testar esses dois valores. Quando a minha variável de decisão x1 ela é menor ou igual que 1, ou quando a minha variável de decisão x1 ela é maior ou igual que 2. Então, eu insiro x1 menor ou igual que 1 dentro das minhas restrições do meu subproblema 0. E ao inserir dentro das minhas restrições do subproblema 0, eu calculo novamente o meu modelo de programação a partir dos métodos gráfico ou simplex, que são os métodos de programação linear. Então, ao calcular x1 e x2 dentro das minhas restrições como modelo de programação linear, eu vou chegar aos valores para as minhas variáveis de decisão. Então, para o meu subproblema 1, eu encontrei que z foi igual a 31,86, em que meu x1 foi igual a 1 e meu x2 foi igual a 5,57. Já para o meu subproblema 2, meu z foi igual a 28, porque meu x1 foi igual a 2 e meu x2 foi igual a 4. Quando eu analiso o meu subproblema 2, os valores encontrados, eu identifico que x1 e x2 foram variáveis inteiras. Então, se elas foram variáveis inteiras, chama-se de solução candidata ou solução incumbente. Então, a partir desse subproblema, eu já posso parar, porque eu cheguei em variáveis de decisão inteira. Para o meu subproblema 1, eu vi que meu x1 foi igual a 1, ou seja, foi uma variável inteira, mas meu x2 foi igual a 5,57. 5,57 é uma variável inteira? Não. Então, eu preciso analisar os valores em que x2 pode ser inteiro. Que valores são esses? São x2 menor ou igual que 5 ou x2 maior ou igual que 6. Por que ficou 5 e 6? Porque os valores que x2 pode assumir para ser um número inteiro pode ser tanto 5 como ser o número 6. Então, a gente insere mais essa restrição dentro do nosso problema inicial e calcula novamente esse modelo de programação linear. Ao calcular esse modelo de programação linear, a gente vê que x1 foi igual a 1, x2 foi igual a 5. Opa, são variáveis inteiras. Se são variáveis inteiras, elas atendem à minha condição de que as variáveis de decisão precisam ser do tipo inteiro. Então, isso aqui é uma solução incumbente, uma possível solução candidata para o meu problema. Então, para esse caso aqui, eu não preciso gerar ramificações, porque as duas variáveis de decisão elas já são inteiras. Aí a gente vai para o subproblema 4, em que eu inseri a restrição de x2 maior ou igual que 6. Quando eu calculo o meu modelo de programação linear, eu encontro dois valores, x1 igual a 0,4 e x2 igual a 6. x2 é uma variável inteira. Opa, legal. Mas x1 é uma variável contínua. Se é uma variável contínua, eu preciso encontrar os valores que podem transformar x1 em uma variável inteira. Quais são esses valores? Se x1 aqui é 0,4, os valores possíveis são x1 igual a 0 ou x1 igual a 1. Então, eu gero mais duas ramificações, mais dois subproblemas, analisando x1 menor ou igual que 0, x1 maior ou igual que 1. Então, eu chamei
para x1 menor ou igual que 0, subproblema 5, porque eu inseri essa restrição aqui junto com as outras restrições anteriores, dos subproblemas anteriores, no meu subproblema inicial. Isso faz com que eu chegue aos seguintes valores: x1 igual a 0 e x2 igual a 6,29. x1, beleza, satisfaz, mas x2 foi igual a 6,29. 6,29 é uma variável inteira? Não, não é uma variável inteira. O que é que eu preciso fazer? Preciso gerar subproblemas, outras ramificações, em que eu verifique quais são as possibilidades de que x2 seja uma variável inteira. Que possibilidades são essas? São x2 menor ou igual que 6, x2 maior ou igual que 7. Porque 6,29, x2 pode ser tanto 6 como pode ser 7. Então eu analiso, mais uma vez, outros dois subproblemas. O subproblema 7, que meu x2 menor ou igual que 6, fez com que meu x1 fosse igual a 0 e meu x2 fosse igual a 6. Então as minhas duas variáveis de decisão são variáveis inteiras, ou seja, elas satisfazem a minha condição de que as variáveis de decisão precisam ser inteiras. Então aqui nós temos mais uma solução incumbente, mais uma solução possível para o meu problema. Então, para esse subproblema 7, eu não preciso gerar mais nenhuma ramificação. Já para o meu subproblema 8, em que eu inseri a restrição de x2 maior ou igual que 7, para esse caso aqui foi gerada uma solução infactível. O que seria uma solução infactível? Quando as restrições fazem com que se gere um loop dentro do problema. Ou seja, eu não consigo chegar à minha solução ótima, porque essas restrições, elas criam um ciclo. E como a gente verifica que foi criado um ciclo? Quando a gente tenta resolver a partir do método gráfico, método simplex, ou pelo software. Esse, pessoal, é o algoritmo que a gente para quando a gente não tem mais nenhuma variável contínua. Então eu parei aqui, primeiro, porque eu encontrei uma solução infactível, ou seja, não tem mais para onde eu ir, e porque no meu subproblema número 7, as minhas duas variáveis de decisão, elas satisfaziam as condições de um modelo de programação inteiro, que as duas variáveis de decisão, elas precisavam ser inteiras. Em linhas gerais, essa é a ideia do algoritmo. Queria perguntar para vocês se deu para clarear eu explicando dessa forma, né? Da parte final. Se não deu, eu vou caminhando novamente pelas etapas do problema. Me dê esse retorno aí, ou pelo chat, ou pelo áudio. O Haylor aqui já deu o retorno. Acredito que tenha ficado claro para ele. Para a Fernanda ficou claro. Para o Rafael ficou claro. Para o Enoque ficou claro. Certo? Então, pessoal, qual foi a ideia? A ideia de trazer... Se alguém ainda não entendeu, eu posso explicar novamente, porque realmente é um pouquinho chatinho de entender, né? Então, qual foi a ideia de hoje trazer esse algoritmo, né? Porque às vezes ele não é apresentado dentro da pesquisa operacional 2, que é uma disciplina que vocês pagam, né? E se apresenta muitas vezes ou casos práticos ou software, né? Então, eu estava apresentando para vocês, nas duas últimas aulas, o resultado que é gerado pelo software, né? E que é um resultado fácil, tranquilo de entender, mas dentro do software existe todo um algoritmo. E quando a gente analisa esse problema aqui, ó, a gente vê que é um problema teoricamente bem simples, né? Com apenas duas variáveis de decisão, com apenas 3 restrições, diferente de alguns dos problemas que a gente trabalhou, como o problema do caixeiro viajante, por exemplo. Então, a ideia de trazer esse algoritmo na aula de hoje foi que vocês pudessem entender como funciona a dinâmica dentro do software, né? Que os softwares eles vão utilizar uma dessas heurísticas para tentar chegar à solução A. Então, como eu vi que vocês já deram o retorno, né? Então, eu vou aqui para a segunda parte da aula de hoje. Então, a primeira parte foi para vocês entenderem
o algoritmo, né, que é as interações que o software faz até chegar na solução ótima. Esse é um método que a gente aprende dentro da pesquisa operacional 2. E eu vou voltar para o software, né, para a gente caminhar para a parte final da nossa disciplina. Então, a gente, pessoal, nas últimas 2 semanas, a gente trabalhou com a programação binária, né, em que a única diferença que nós tínhamos é que ao final do modelo a gente precisava especificar que essas 2 variáveis elas eram do tipo, obviamente, binárias, e que a gente utilizava o comando int. Na próxima semana, e a partir dessa, né, obviamente, a gente vai estar trabalhando com a programação inteira, né, com alguns casos de programação inteira. Então, para esses casos, o que a gente precisa inserir no software é, mais uma vez, a especificação de quem são as variáveis de decisão. Então, a gente precisa especificar para o software que as variáveis de decisão elas são do tipo inteira. E como a gente faz essa especificação? A gente especifica colocando o comando din xab, din xbc. A gente especifica que essas 2 variáveis de decisão são do tipo inteiro. Se dentro do nosso problema todas as variáveis de decisão forem inteiras, basta que a gente coloque o comando din e o número de variáveis do problema. Para a gente finalizar a aula de hoje, esse exemplo, né, que eu trouxe para vocês, que a gente resolveu a partir do algoritmo de Branch-and-Bound, eu vou trazer no software, só para vocês visualizarem a diferença, né? Se a gente fosse fazer de maneira mecânica, né, na mão, aquele algoritmo, e quando a gente faz no software. Então a gente insere no software, né, nossa função objetivo, exclamação, tudo que vem após exclamação, comentário, nosso primeiro elemento, maximizar 4x1 mais 5x2, exclamação, nossas restrições, ST, o segundo elemento, sujeito a, e nossas restrições, né? Aqui o nosso terceiro elemento, o end, e aqui eu especifico que as minhas 2 variáveis de decisão, elas são do tipo inteiro. Então eu rodo o software e rapidamente ele me dá esse resultado, né? Que a gente resolve esse problema em 2 minutos, 5 minutos. A gente gera esse resultado no software, em que o valor da minha função objetivo foi igual a 30, o valor de x1 foi igual a 0, o valor de x2 foi igual a 6. Para os modelos de programação inteira e binária, como eu falei para vocês, o custo reduzido e o dual price eles não são importantes, e a folga é uma variável que é importante para esses problemas. Então a gente vê aqui os resultados que foram gerados pelo software. Em 5 minutos a gente gera, que foram os mesmos resultados que foram gerados quando a gente utiliza o algoritmo e faz um processo totalmente mecanizado. Quando eu dou esse conteúdo dentro da disciplina de PO2, eu ainda apresento ou o método gráfico ou o método simplex para resolver cada um dos subproblemas, e isso demora muito mais. Então vocês já conseguem ter uma visualização do quanto é chato e quanto é demorado para resolver esse problema aqui a partir do algoritmo, quando a gente faz lá no papel e na caneta, né? Quando a gente traz isso para o software, a gente consegue resolver em 5 minutos. Então, pessoal, a ideia da aula de hoje foi essa, que vocês pudessem entender como funciona a heurística e os algoritmos de uma maneira assim, inicialmente básica, né, por trás do software, e como a gente consegue mais uma vez resolver o que antes a gente resolve lá na PO1 e na PO2 na mão, muitas vezes, né? Porque na PO1 a gente aprende o método gráfico, o método simplex e faz os exercícios na mão. Na PO2 a gente aprende o método de relaxação linear e o algoritmo de Branch-and-Bound na mão, a partir para resolver os exercícios, né? E quando a gente joga isso no software, a gente consegue resolver tudo isso muito rapidamente. Então a gente aprendeu isso lá na primeira parte da disciplina, resolvendo os modelos de programação linear, e está aprendendo nessa segunda parte da disciplina, resolvendo os modelos de programação binária, como foi nas últimas 2 aulas, e de programação inteira, né, que a gente vai trabalhar na próxima semana. Então, em linhas gerais, o que eu tinha para trazer para vocês na aula de hoje foi isso.
o algoritmo, os dois algoritmos e a diferença que a gente tem quando joga isso no software. E eu queria abrir para vocês para saber se alguém ficou com alguma dúvida, principalmente com relação ao algoritmo, né? Abrir esse espaço para vocês externarem as possíveis dúvidas, o que não entendeu e que eu posso repetir tranquilamente. Podem ficar à vontade, tanto pelo chat quanto pelo áudio. Então o Jackson aqui já deu retorno. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, pessoal, dê esse retorno aí, porque mexer no software é tranquilo. Se a disciplina acabasse hoje, vocês já tinham esse domínio, acredito eu, né, pela forma como a gente trabalhou. Mas o que eu queria que ficasse claro é que só que existe uma heurística por trás, né? Que existe um entendimento quando a gente joga isso dentro de um software que visivelmente ele é muito simples de se trabalhar, né? Mas por trás dele tem um conjunto de interações que são realizadas. Então o Jackson já deu retorno, o Felipe já deu retorno, o Halo já deu retorno. Então vê se o pessoal se pronuncia aí.